Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like nesse vídeo, que vai se inscrever no canal, mas que sobretudo vai deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para mim na medida em que o que eu quero realmente lhes propor é uma reflexão a respeito do time do Flamengo, comparando com outros times em alguns quesitos. Na verdade, eu estou dando bom dia a todos vocês porque eu resolvi postar esse vídeo pela manhã de segunda-feira, mas de fato eu estou gravando esse vídeo no final da noite, já nos primeiros minutos da madrugada dessa segunda-feira. De fato, eu resolvi gravar o vídeo ainda na noite da derrota, porque eu precisei de algum tempo para poder digerir realmente o que aconteceu. Porque se você for parar para pensar, realmente o Bayern, como o Felipe Luiz falou, é melhor do que nós. Se você for comparar o orçamento dos dois clubes, eu acho que isso aí pode realmente traduzir o que significa o time do Bayern e o time do Flamengo, na medida em que, desconsiderando outros aspectos do futebol, o que costuma prevalecer são os investimentos que cada um dos clubes faz para poder participar das competições. Eu acho que não dá para comparar o investimento, o valor do time do Bayern de Munique com o time do Flamengo. Teve uma hora, inclusive, que as câmeras da televisão filmaram o banco do Bayern e eu pensei cá comigo, eu falei, caramba, olha só quem é que está no banco. Ou seja, é importante entender que aqueles que estão no banco têm um nível altíssimo e que custam muito caro também. Porém, eu acho que o que aconteceu com o Flamengo hoje tem a ver com um aspecto que é muito importante no futebol, porque se não, vejamos, eu não acho que o Flamengo perdeu para o Bayern porque o Felipe Luiz tenha tomado qualquer nó, tenha sido afligido por qualquer tática, por qualquer ideia de jogo que o técnico do Bayern de Munique tenha implementado durante a partida, ou então que tenha planejado para o jogo de hoje. Eu não acho que o Felipe Luiz foi menor do que o técnico do Bayern de Munique porque perdeu de 4-2. Eu não vi nada tático do Bayern que eu já não soubesse que iria acontecer. E se eu sabia que ia acontecer, é claro que o Felipe Luiz, como entende muito mais e tem toda uma equipe para poder estudar o adversário para ele, sabia que poderia acontecer também. No meio dessa semana, quando o Bayern não conseguiu gravar, ou melhor, ganhar do Benfica, eu esbravejei nas redes sociais. Quando eu estava acabando o jogo, eu lamentei, porque eu sempre soube dessa superioridade. Eu sempre imaginei que o Flamengo não poderia errar. Eu sempre imaginei que os nossos jogadores poderiam propor, em função de outras questões relativas à partida, como, por exemplo, o clima, o calor, a própria raça rubro-negra também implementada dentro do campo. Eu achei que poderia haver alguma possibilidade do Flamengo ganhar, mas teoricamente já era muito difícil. Então eu estava esbravejando nas redes sociais por isso. Mas o jogo que o Bayern de Munique fez hoje foi extremamente previsível para mim, que disse, isso também não é nenhum mérito da minha parte, acho que quem conhece o Bayern sabe disso, que eles são preparados para matar, que eles são realmente bastante letais, que eles punem o adversário com os erros que a pressão alta, que a marcação alta deles impinge durante a partida. Então, o que, no meu entendimento, levou a derrota do Flamengo hoje, e que, para mim, leva o Flamengo para algumas derrotas também, eu acho que isso precisa ser corrigido, é o fator anímico, é o fator psicológico. Não acho que o Flamengo, como eu falei, tenha sido menor taticamente do que o Bayern de Munique. Eu não acho que o Flamengo tenha sido, eu diria, menos eficaz fisicamente do que o Bayern de Munique. Eu não acho que os jogadores do Bayern de Munique foram melhores do que nós tecnicamente, individualmente. Eu, por exemplo,
não consigo destacar, além do Harry Kane, que fez 2 gols, mas um outro jogador que tenha sido monstruoso na partida e que tenha corroborado a vitória do Bayern, que foi toda ela construída em função dos erros que o Flamengo teve. Os primeiros 10 minutos de jogo do Flamengo, eles foram caóticos. Eu, no final da partida, por óbvio, não saí envergonhado. Eu não estou envergonhado da derrota do Flamengo, porque eu vi que o Flamengo lutou dentro do campo, mas os 10 primeiros minutos foram decisivos para que tudo isso acontecesse. Porque realmente o Flamengo entrou numa situação bastante difícil, errando bastante, e com 7 minutos de jogo, acho que foi isso, minha voz realmente está muito ruim, com 7 minutos de jogo, o Flamengo já estava perdendo de 2-0. Algo, de fato, que contribuiu para que nós estivéssemos sempre atrás do marcador, independente dos gols que nós fazíamos. O time do Flamengo já há muito tempo padece, no meu entendimento, desse fator anímico. O time do Flamengo, às vezes, toma pressão de times que, no meu entendimento, não poderiam lograr sucesso nesse intento, comparando orçamentos, comparando individualmente cada jogador. Você, que é rubro-negro, sabe disso. Já há muito tempo é impressionante como, às vezes, nós tomamos sufoco de adversários que são incrivelmente menores que nós no que diz respeito a uma comparação óbvia de elencos. O que aconteceu com o Flamengo hoje, para mim, foi um fator psicológico que nos apequenou durante os primeiros 15 minutos de jogo e que continuou a prevalecer intermitentemente durante a partida. Quando o Flamengo faz o primeiro gol, por exemplo, eu não acho que o Flamengo teria que ter recuado como recuou. Eu não acho que o Flamengo deveria ter sido novamente submetido a uma pressão do Bayern de Munique. Eu acho que o Flamengo deveria ter continuado a confiar em si próprio e, na verdade, empatar o jogo. Quando o Flamengo ingressa no segundo tempo, a nossa história na partida, ela era muito boa, tanto que nós fizemos o segundo gol, mas aí o Flamengo volta a cair de novo. E aí eu quero falar para vocês dos 4 gols que o Bayern de Munique tomou. Para mim, problemas psicológicos da equipe. Porque os nossos jogadores não são ruins. Por exemplo, o Luiz Araújo, ele, para mim, se você for excluir os 2 gols que ele entregou, porque realmente ele entregou, ele, para mim, foi o melhor jogador do Flamengo. Um paradoxo isso. Um paradoxo porque se ele foi o melhor jogador do Flamengo, ele não poderia, então, ter entregado 2 bolas que acabaram sendo letais. É aquela velha história do goleiro. O goleiro agarra muito bem durante o jogo inteiro. Chega no final, toma um frango, fotograficamente ele vai ficar com o maior culpado. É exatamente o que aconteceu com o Luiz Araújo. O primeiro gol não vou nem dizer, porque o primeiro gol foi uma fatalidade que aconteceu com o Pulgar, algo que poderia acontecer com qualquer jogador, mas acontece com o Flamengo. Inacreditável isso. Acontece com o Flamengo, não é 1, 2 vezes, não, acontece várias vezes com o Flamengo. E aquele córner, ele, se eu não me engano, era o terceiro, em função de bolas dadas pelo Flamengo, de problemas que o Flamengo teve. Para mim, diferentemente do que o Felipe Luiz nos disse, para mim, erros individuais em função do psicológico dos jogadores que não estavam bem. Por exemplo, o De Arrascaeta, ele foi submetido a uma pressão no lance do segundo gol, mas o De Arrascaeta não estava jogando nada no jogo inteiro. O De Arrascaeta errou tudo. O Flamengo não conseguia sair com a bola. Aí você vai falar assim, mas o Bayern pressionou. É verdade, o Bayern pressionou, mas tem outros times que pressionam também. Ou, por exemplo, o Flamengo contra o Chelsea, o Flamengo também passou por 10 primeiros minutos muito ruins, tanto que o gol dele saiu logo no início, numa falha do Wesley, acho que até o Pulgar, se eu não me engano, estava envolvido também, mas também, nesses primeiros minutos, passou por problemas psicológicos. O gol do Chelsea foi uma entregada de paçoca do Wesley, que no início do jogo de hoje, realmente se apresentava muito mal.
todos os jogadores. Eu notei essa insegurança, inclusive no Rossi também, que é um jogador que costuma liderar muito bem a equipe. Eu não quero aqui entrar no mérito se ele poderia ter defendido as bolas ou não. Eu não quero essa discussão, porque essa discussão aí ela é gratuita, em função da subjetividade que envolve o tema, e eu não quero discutir isso. Mas eu acho que algo que todo rubro-negro vai concordar é que o nosso fator psicológico ele é sempre em prejuízo da própria equipe. Impressionante isso. E eu não sei como é que corrige isso. Eu não sei como o Felipe Luiz vai corrigir isso. Eu não sei como a direção do clube pode concorrer para que isso melhore, porque isso de fato nos afasta de alguns pontos que são primordiais para que nós cheguemos então ao final de uma competição e a ganhemos. Impressionante como esse fator nos aflige. Nós tomamos pressão, como eu falei, de equipes menores. Nós, às vezes, deixamos de entregar, de ganhar partidas, porque no momento da conclusão final, nós falhamos. Nós perdemos partidas, porque em alguns momentos nós falhamos individualmente. Ou seja, ontem, os 15 primeiros minutos, você olhava para a cara dos jogadores do Flamengo e você via que eles não estavam ali. Vocês viam realmente, independente da qualidade que eles tivessem, você via ali uma esquadra, um esquadrão abatido psicologicamente. Não dá para você reverter um resultado quando aos 7 minutos do primeiro tempo você já está perdendo de 2-0. Eu acho que esse daí foi o problema. A forma como o Flamengo entrou dentro do campo. Depois que assentou, eu acho que o Flamengo fez um jogo igual. Em vários momentos foi muito melhor do que o Bayern de Munique durante a partida. Mas aí quando fazia o gol, recuava de novo. E o Bayern naturalmente se aproveitava dessa fragilidade psicológica do nosso time. Eu digo isso sem criticar individualmente qualquer jogador. Eu acho que esse é um problema do grupo do Flamengo. E isso precisa ser combatido. Por exemplo, eu vou te falar o seguinte, eu não acho que o Palmeiras tomaria nenhum dos 4 gols hoje. Não faria também. Não faria os gols que o Flamengo fez. Porque o time do Palmeiras, para mim, defende muito bem, tem um lado físico muito importante, mas principalmente o fator anímico do time do Palmeiras é algo que é invejável e não precisamos admitir isso. Eles lutam até o fim. Eles ingressam na partida de maneira muito, muito concentrada. Estou comparando com o Palmeiras porque, para mim, é o principal adversário que o Flamengo tem aqui no Brasil, sem querer desrespeitar os outros, mas eles entram de maneira muito concentrada no jogo. Eu sempre falei, eles estão perdendo ali com diferença de 2 gols e aos 55 minutos do segundo tempo, os caras estão lutando ali para poder diminuir o placar. Impressionante, eles não param de lutar 1 minuto e não entram na partida desconcentrados. Eu não vejo assim, o Palmeiras tomou um gol, erro crasso de alguém, como aconteceu hoje. O Flamengo deu 4 gols para o time do Bayern de Munique. E aí, meus amigos, o fator psicológico é um componente fundamental. Eu não tenho nenhuma dúvida para que qualquer time, seja ele desportivo, corporativo, até familiar, vença. E eu acho que o Flamengo precisa corrigir isso. Eu queria que você deixasse aí a tua opinião. Queria te pedir desculpas pela minha voz. Ela está acabada, foram 8 horas que eu fiz de live, fora as outras, live na rua, com aquela emoção toda, a minha voz acabou. Me desculpe aí, espero que tenha dado para ouvir, mas eu queria a tua opinião sobre isso. Os gols que o Flamengo tomou, por exemplo, o Palmeiras não toma. Não tomaria nenhum daqueles 4 gols. Tomaria outros, quiçá. Talvez. Mas esses gols não toma. E isso é muito importante para que nós entendamos o que é que aconteceu. É jogador ruim? Não, não é jogador ruim. Nossos jogadores não são ruins. Para mim, é Cuca. É um fator psicológico, precisa ser tratado aí. Saudações rubro-negra, meus amigos. Até mais tarde, tem uma live no canal. Um grande abraço.